Saudações! Nesse pequeno vídeo, a gente gostaria de fazer alguns comentários sobre as razões pelas quais a gente está otimista com Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Eu sei que muita gente chama ele de o mais tucano dos petistas, porque ele é paulista, porque ele é da USP, porque ele é muito intelectual. Eu nem vou entrar nesse mérito, se a questão é justa ou se a questão é injusta. Eu só vou completar com uma observação. Sendo assim, o Alckmin é o mais petista dos tucanos e foi uma ótima escolha para ministro da Indústria do Comércio. A Fiesp era comandada até recentemente por um infeliz bolsonarista que não tinha indústria. Incrivelmente, nós tínhamos a principal federação de industriais do país, comandado por um especulador do mercado financeiro e um burocrata. Isso ajuda a explicar como o Brasil degringolou tão rápido. Mas vamos falar do Haddad. Por que eu estou animado? De verdade, eu estou contente, eu estou feliz com a escolha dele. Pelas recentes entrevistas, o Haddad demonstra claramente que compreende o problema estrutural da desindustrialização brasileira. Quer dizer, essa desindustrialização, comparada com a reprimarização, uma economia cada vez mais assentada em commodities e exportação de matérias-primas, ela é responsável, em grande medida, pelo declínio econômico brasileiro, muito acentuado nos governos do golpista Michel Temer e do genocida Jair Messias Bolsonaro. Enfim, qual que é o lance? O lance é o seguinte: graças à Lei Candir, do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB de São Paulo, o Brasil deixou de tributar exportações de exatamente commodities e matérias-primas. Eu vou entrar primeiro no seguinte mérito: por que isso é um erro enorme e é o contrário do que a maioria das nações do mundo faz? Gente, matéria-prima, os países importam para industrializar. Agora a gente tem e exporta para gerar empregos, renda, desenvolvimento, progresso para outros países. Se você tem matéria-prima e você tem fonte de energia, no início o Brasil não tinha fonte de energia, agora tem. O pré-sal era nosso, né? Porque o Bolsonaro e o Michel Temer venderam ele para os estrangeiros. Mas o pré-sal era nosso, pode ser retomado. Pode ser retomado. Quando o presidente Lula costuma bater um pouco no mercado e ver que não dói, talvez ele tenha a hombridade, a dignidade, a honra de retomar o que é nosso. Aquelas privatizações desaforadas, ilegais, sujas, imundas, daqueles ratos que foram os dois últimos presidentes. Mas enfim, agora nós temos energia. E eu nem estou falando nem tanto do petróleo. O Brasil tem que começar a investir cada vez com mais seriedade em gás. Se nós temos jazidas de petróleo, é quase certo que também nós tenhamos jazidas de gás natural. Então o Brasil tem que investir mais na produção de gás, na descoberta de jazida, no aproveitamento de jazida, na construção de gasodutos. Certo? O Brasil precisa investir mais nisso. Ok, nós temos matéria-prima e temos energia. O que é o correto? O que as outras nações do mundo, as que se desenvolveram, fazem? Pega energia mais matéria-prima e transforma em produtos industriais. Vou dar um exemplo. O Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo. Nós alimentamos as siderúrgicas chinesas. Por que não alimentamos as nossas? A China quer produzir aço, nós não temos capital, produz aqui no Brasil. Certo? Aí você o que faz? Você taxa a exportação de pedra, que é minério de ferro, taxa, ao invés de liberar, incentivando as pessoas a vender, taxa a exportação de pedra, e fala assim, bom, o aço, não, nós não cobramos imposto de exportação. Aí o que as pessoas vão fazer? O que as indústrias vão fazer? Vão começar a transformar a pedra de Minas Gerais, do Pará, em aço. Nossa produção industrial aumenta. Quando a indústria siderúrgica está bem estabelecida, você começa a taxar a exportação de aço. O que as indústrias vão fazer? Gente, capitalista ganha dinheiro, o negócio deles é ganhar dinheiro. Se tem a oportunidade de ganhar dinheiro, eles vão ganhar. Do jeito mais fácil. Se o jeito mais fácil é vender a nossa pedra e deixar só o buraco, é isso que eles vão fazer. Certo? Então não foi burrice de Fernando Henrique Cardoso, foi desonestidade. Foi para isso que ele foi pago, né? Foi para isso que ele recebeu o dinheiro da Fundação Ford. Enfim,
Você transforma esse aço em veículos, transforma esse aço em motores, transforma esse aço, até porque nós temos nióbio, transforma esse aço em navios, em plataformas, embarcações, ônibus, locomotivas. Aí sim, você começa a taxar a exportação de aço e libera a exportação de produtos industrializados. É o que todos os países desenvolvidos do mundo fazem. Você não cobra imposto à exportação de produtos industriais, que gera emprego, que gera renda, que gera desenvolvimento, mas cobra de matéria-prima. Porque tira renda, tira emprego, tira desenvolvimento do seu país e manda para outro. Certo? Então, eu sempre falo, a Lei Candir é a gênese da nossa miséria enquanto nação. Certo? Claro, na verdade é a escravidão, mas modernamente, no século XXI, século XX, né? Estabelecido no século XX, é a Lei Candir. Tem até que ser abolida. E o Haddad parece entender isso, que o nosso problema estrutural é também um problema fiscal. Quando ele fala, ó, vamos começar a tributar renda, porque, gente, vamos explicar aqui com carinho e com amor. Você pode tributar 3 coisas, em essência. Você tributa a renda. Quando você tributa a renda, você cobra mais dos ricos e menos dos pobres. Pode até fazer transferências, os países nórdicos fazem isso. Aí você faz uma melhor distribuição de renda. O Brasil faz exatamente o contrário. Na verdade, rico no Brasil não paga imposto. Quem paga imposto é classe média e pobre. Certo? Então aqui a gente faz um Ubi-Robin. Tira dos pobres e dá para os ricos. São os pobres e a classe média que financiam o agronegócio. Financiam as mineradoras. São eles. Somos nós. Pobres e classe média. Somos tributados. Muito. Rico não paga imposto. Ah, se eu invisto milhões, ganho centenas de milhões de reais. Isso é um caso real. No mercado financeiro, quanto eu paguei de imposto? Nada. Sou um latifundiário. Arrasei milhares de hectares de vegetação nativa, transformei num deserto verde, contaminei o ar, contaminei o solo, envenenei as pessoas. E quanto eu pago de imposto? Nada. Ah, e se eu vendi 200 milhões de soja, quanto eu vou pagar de imposto? Nada, nada. Irmão, irmã, ganha 4 mil reais no Brasil, você pode ter certeza que você vai ser tributado pelo imposto de renda e tudo que você comprar vai ficar imposto. Então aqui, eles tributam o consumo. Por que tributar o consumo é uma iniquidade? Porque quanto mais pobre a pessoa é, mais ela gasta consumindo. Ricos consomem muito pouco. Ah, tem o iate. Não, não. Rico investe. Rico especula. Rico guarda. Rico consome muito pouco. Mas muito pouco. Isso aquele negócio, deixa os ricos pagarem menos impostos que o país vai se desenvolver. Isso é uma falácia, é uma mentira. Certo? Quando você tributa o consumo, você está fazendo Woody Robin. Penalizando os pobres e a classe média e privilegiando os ricos, transferindo riqueza dos pobres da classe média para os ricos. E o Haddad entende isso. Entende, pelo que eu falo, ele está disposto a mudar. Passar a tributar a renda e não o consumo. E aí você tem a questão da tributação da produção. A tributação da produção é contraproducente. Como é que você tributa a produção? E as pessoas vão produzir menos, as indústrias, as empresas vão produzir menos. Não é assim. Quando você tributa a produção, você pode escolher quais setores você quer desenvolver. Começa a tributar o agronegócio. Começa a tributar a mineração. Comece a tributar. E aí, o agronegócio vai deixar de ser tão vantajoso. Mas, incentive a agricultura familiar. A pequena agricultura. Certo? A agricultura visando o consumo dos brasileiros, que o Brasil não produz. O Brasil não é o celeiro do mundo, isso é uma mentira. O Brasil produz ração para porco, não. Na verdade, graças à Lei Candir, transformar as sementes que a gente colhe ração para porco geraria imposto. Como a Lei Candir privilegia mandar para o exterior para enriquecer os estrangeiros, a gente produz ingredientes para a ração de porco. Soja, milho, sorgo, semente de algodão. A gente produz ingredientes para a China produzir ração de porco, para a Europa produzir ração de porco ou gado, ou ave. É isso que a gente produz. Incentiva a agricultura familiar, pequena agricultura, média agricultura. E aí você vai estar incentivando a produzir comida para o nosso povo, matéria-prima para as nossas indústrias.
Certo? Ele falou, eu vou tributar a exportação de leite, vou tributar a exportação de soja, vou tributar a exportação dessas sementes que a gente fala de agronegócio. Não, semente, o Brasil exporta semente. Grão, semente, estava atrasado, primitivo, tosco, tributa a semente. Milho, soja, algodão, sorgo, tributa. Mas, num primeiro momento, não tributa a exportação de ração. E aí vão começar a produzir essa semente para gerar emprego e produzir ração. Que é o que a gente vende mesmo. No segundo momento, bom, agora a gente vai começar a tributar a ração. E isso vai começar a transformar internamente os pequenos agricultores, a transformar, pequenos pecuaristas, a transformar a ração em carne de porco, em ave, em boi. Mas aí a gente tributa a exportação de cadáver de animal, carne, né? Não, mas se quiser exportar industrializado, aí pode. Aí eles vão começar a industrializar. Então, quando você tributa a produção, você pode escolher quais setores você quer desincentivar. Desincentiva essas porcarias que não geram emprego, que não geram renda, que não geram desenvolvimento. Pelo menos não no nosso país, gera no país dos outros. E passa a incentivar a geração de emprego, de renda, de desenvolvimento, de empreendedorismo aqui mesmo, dentro do Brasil, que é o que tem que ser feito. Não essas... Gente, as pessoas, em sua maioria, não têm noção do quão desastroso e quão antipatriótico, quão entreguista foi o governo de Fernando Henrique Cardoso. As pessoas não têm noção do estrago que aquele infeliz fez no Brasil. É um Temer do B, um pré-Temer. Eu não digo um pré-Bolsonaro, porque Bolsonaro não governou. Ele era muito burro para isso. Ele estava muito preocupado com as pequenas bandidagens, proteger os filhos da cadeia. Bolsonaro não houve governo Bolsonaro. Certo? O Centrão governou, a mídia governou, o Jegues governou. Não houve. Bolsonaro não governou. Foi um trambolho que ficou no Brasil 4 anos. Mas o Temer tinha inteligência para fazer o que ele fez. Ele sabia o que estava fazendo. Como o Fernando Henrique Cardoso também sabia. Estava entregando o país. Estava impedindo o país de se desenvolver. Estava atrasando o país. Eles sabiam. Os dois eram inteligentes. São. Né? O suficiente para entender o que estava acontecendo. Foi de propósito. Quer dizer, sabe-se lá quais interesses, né? Que é assim que os Estados Unidos acham no mundo. Por isso que a gente fala que houve um equívoco na cerimônia de posse do presidente, quando os representantes do Irã e da China foram ofendidos, os do Irã gravemente, e a Rússia entendeu o que estava acontecendo e mandou um representante qualquer terceiro escalão. O Brasil tem que entender, o Lula tem que entender, que o que está em jogo não é a soberania, não, Lula, por favor, para com esses cursinhos. O que está em jogo é a nossa existência enquanto povo livre. Se a OTAN ganha, o liberalismo vence no mundo inteiro. Não tem mais nenhuma resistência. E aí, Bolsonaro vai deixar saudade, Temer vai deixar saudade, Fernando Henrique Cardoso vai deixar saudade. Então eles têm que vencer. Eles precisam muito vencer. Certo? A OTAN tem que ser derrotada, porque a OTAN representa o capitalismo, a OTAN representa o neoliberalismo, a OTAN é a finança. Essas são as forças por trás dos Estados Unidos e da OTAN, elas precisam ser derrotadas. Mas o Haddad, voltando ao assunto, tem um entendimento correto, que nosso problema é estrutural e começa a ser resolvido com a solução da questão fiscal. Começar a tributar renda e parar ou diminuir de tributar consumo. Cada vez mais tributação de renda, cada vez menos tributação de consumo. Até o fim do mandato, eu acredito que ele perceba o jogo e comece também a tributar a produção. Abolir a Lei Candir é um primeiro passo. Segundo passo é começar a tributar a exportação de produto primário. Chega de gerar desenvolvimento, renda, chega de gerar progresso, chega de gerar salário, chega de gerar empreendedorismo para outros países. Vamos começar a fazer isso por nós. Nenhum país do mundo, e aí nem China, nem Rússia, nem Vaticano, nem ninguém, quer o bem do Brasil mais do que o povo brasileiro. Quer dizer, estamos excluindo dessa lista que quer o bem do Brasil Bolsonaro, Temer e Fernando Henrique Cardoso. E as elites por trás deles. Essas pessoas não querem o bem do Brasil, eles querem o bem de si próprias. O brasileiro que se lasque. O Haddad compreende isso. O Lula também acho que compreende. Por isso eu acho que o que aconteceu na cerimônia foi
um equívoco. Alguma pessoa identitária, não vamos citar nomes, né? Alguma pessoa identitária quis lacrar, né? E fez aquela palavrinha com M. Mas o Haddad parece ter entendido a regra do jogo. A regra do jogo é fiscal. Resolva as questões fiscais que impedem o desenvolvimento do Brasil, principalmente o desenvolvimento industrial, que colocam o país na mão do agronegócio, esse exportador de pedra e cadáver e da mineração, de semente e cadáver e da mineração, esse exportador de pedra, e começa a incentivar a indústria. E aí a escolha do Alckmin foi interessante. O Alckmin já colocou a Fiesp no bolso. Vocês têm indústria? Então vocês têm que incentivar a indústria. Vamos trabalhar junto. Ah, mas está incentivando a burguesia. Ô, gente, é um governo de coalizão. E no atual momento, favorecer a indústria, pelos meios que seja, pelos meios que temos disponíveis, é uma decisão sábia e inteligente. Então eu estou feliz, meu coração está em paz, está tranquilo com a escolha do Haddad. Ele escolheu o secretário de Política Econômica fantástico, Gabriel Galito, ainda quero falar só sobre ele. Ele tem uma compreensão de política monetária também muito interessante, que foge desse neoliberalismo tosco do GEGS, da turma do PS Arida, do FHC, certo? E dos banqueiros que comandaram o governo Temer. Então, são escolhas boas, são escolhas muito boas, que permitem um certo otimismo. Na verdade, um bom otimismo. Permite otimismo. Alguns, você tem umas escolhas horríveis no Ministério, o Múcio, o infeliz lá da União Brasil, para ministro das Comunicações, foi um erro, mas a gente não sabe o que está por trás de tudo, né? Democracia burguesa é um trem complicado. E tem as fadinhas da floresta, que beijam a mão dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas as fadinhas, gente, as fadinhas, na primeira crise elas vazam. Ah, eu sabia, sai atirando, sabe? Ah, o governo é isso, é malvado com as antas. A fadinha da floresta, as duas, na primeira oportunidade elas vazam. Por enquanto eu prefiro dar algum crédito. Não confio na fadinha originária de forma nenhuma, que foi pedir bênção dos Estados Unidos e da Inglaterra. Não confio. E desconfio do que está por trás, não do caráter da fadinha do Acre. Certo? A fadinha do agronegócio eu não confio mesmo, não duvido que alguém confie. Mas o Haddad eu boto fé e incrivelmente eu boto fé no Alckmin. Foi uma dupla excelente, foi uma escolha muito boa, correto? Então é isso, nós vamos começar amanhã com essa avaliação. Comentem, caso vocês não concordem ou concordem, ou querem maiores informações, ou queiram dar maiores informações, sessão de comentários existe para isso. Assine o nosso canal, gente, ajuda muito. Ajuda muito mesmo. E, claro, curta, compartilhe, para o maior número possível de pessoas, para a gente vencer aquele shadowban básico de quem fala dos assuntos que nós falamos, ok? Tenha um bom dia.